Então, esse nosso assentar-se à mesa hoje vai ser baseado em Isaías 61, tá? Isaías 61. Eu vou estar lendo ele todo e é claro que eu vou dar ênfase ao principal, né? Que é exatamente o versículo 1. Né? E eu vou depois dizer por que eu vou dar ênfase a esse versículo, né? Eu vou ler todo porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é deliciosa, né? Boa de ser lida, né? Ai, eu amo, porque ela é vida. E quando a gente lê a palavra, parece que vai renovando algo dentro de nós, né? Então eu vou ler a palavra toda, eu tenho o maior prazer em ler a Bíblia, né? Então, Isaías 61, eu estou lendo na minha King James, tá, gente? E às vezes fica um pouco diferente, mas é a mesma palavra. Que nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele me tem enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar os escombros do passado e repararão as cidades devastadas e os escombros de muitas gerações. Os estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão vossos rebanhos, e os filhos dos estrangeiros serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor. Homens vos chamarão os ministros do nosso Deus. Vós comereis as riquezas das nações, e na glória delas vos gloriareis. No lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra, e no lugar da humilhação, eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles, possuirão dupla honra. Alegria eterna estará sobre eles. Porque eu, o Senhor, amo a justiça. Eu odeio roubo como oferta queimada. E eu dar-lhes-ei o seu salário fielmente, e farei um pacto eterno com eles. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios, e a descendência deles entre os povos. Todos os que vêm irão admitir que eles são semente que o Senhor tem abençoado. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação. Ele tem me coberto com o manto de justiça, como um noivo no dia do casamento. Adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesmo com as suas joias. Porque, como a terra produz seu renovo e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor Deus fará surgir justiça e louvor perante todas as nações. Que palavra maravilhosa, né, gente? Ela é regozijante mesmo. E claro que todo mundo vai falar um pouquinho, né, sobre alguma coisa que Deus falou no seu coração. E eu queria falar logo no começo sobre o primeiro versículo. Que o que me espanta, né, é que fala aqui, né, o Senhor Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao pobre. Ele me tem enviado para atar as feridas dos lacerados, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão para aqueles que estão encarcerados. Essa palavra está em Lucas 4,18 também. Foi a palavra que Jesus leu na sinagoga em um sábado. Então, no Shabat, Jesus abre lá, né, a Torá e lê só esse versículo. E isso foi algo de muito espanto, porque logo em seguida, depois que Jesus leu, ele falou assim: hoje se cumpre
essas escrituras. E foi um espanto para todo mundo, né? Porque ele falou com muita autoridade, né? As pessoas ficaram assim, como que ele pode falar assim? Ele é o filho de José e de Maria, né? E todo mundo começou a imaginar assim, como que pode, né? Ele falar sobre isso, de que essa escritura está se cumprindo hoje, quer dizer, o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, que tinha ungido ele para proclamar a liberdade, né? Os cativos e tal. E foi assim, ué, então ele é o libertador? Sim, ele foi e declarou para todo mundo ali que ele era o libertador, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. E isso custou a Jesus uma grande perseguição, né? E ali fala de que Jesus, ficou todo mundo ali falando mal dele, na memória ele falou assim, eu já sei, gente, eu sei que vocês vão falar, né? Que por que, que o médico não é médico porque não se cura e tal. Ele começou a falar assim, por que, que você está falando que você tem o Espírito de Deus? Então você mora aqui, você é o filho da Maria e do José, né? E começou todo mundo ali. E Jesus já sabia o que eles iam falar e já começou Jesus falando anteriormente. Falou assim, pois é, os milagres que eu faço em alguma cidade, não vai? Começou a contar, né, de que o leproso que foi curado tinha em tantos outros lugares, mas curou o leproso de outro lugar e tal. Ele começou a falar de que o profeta não tem honra na sua própria casa e tal. E depois de tudo isso, escorraçaram Jesus. Jesus foi quase que jogado para se lançar de um monte, mas Jesus, claro que não ia dar esse mole, né? Não estava na hora dele ainda, ele conseguiu escapar. Então imagina, ele foi ler essa palavra dentro de uma sinagoga, né, dizendo que ele estava aqui dizendo que ele era o Messias, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, né? E depois de mais de 400 anos sem ter profeta, ele vai dizer de que o Espírito estava sobre ele. Então foi, né, escorraçado dali. E aí hoje eu vendo, quando eu lembrei que essa palavra Jesus tinha lido na sinagoga, eu fui lá saber onde era, a única que estava escrito isso é em Lucas 4:18, né? Jesus leu isso na sinagoga no Shabat. E aí eu comecei a imaginar, falei, gente, agora essa palavra aqui é nossa. Hoje nós podemos dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nós podemos dizer isso, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, e qual é a função do Espírito Santo dentro de nós? E aqui está falando, para pregar boas novas, né? Para poder curar os enfermos, para libertar os cativos e os oprimidos, né? Não é quem está em prisão, quem está em prisão espiritual, prisões emocionais. E Deus nos deu o Espírito dele para habitar dentro de nós, para que a gente venha proclamar liberdade àquele que está cativo, para a gente proclamar a salvação para aquele que está perdido. Então essa palavra hoje, Jesus leu na sinagoga, né? Foi escorraçado, né? Quase que morreu antes da hora. Mas hoje nós podemos falar essa palavra para a nossa vida. Porque isso hoje é uma realidade para nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Tá? Então, mesmo que algumas pessoas possam falar assim, mas eu não oro em línguas, né? Não, mas eu não pulo, eu não rodo, né? Mas o Espírito Santo está sobre nós. O fato de aceitarmos Jesus já mostra que o Espírito Santo está sobre nós. Por quê? Ninguém tem condições de se convencer que é pecador e que precisa de Jesus se não for pelo Espírito Santo, gente. Então não tem como. É o Espírito Santo que nos convence que nós precisamos desse Salvador. Então, no momento em que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já está ali. Então, a prova maior de que o Espírito de Deus está sobre nós é que nós aceitamos Jesus. É que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que precisamos dele para nos ajudar nas nossas demandas do dia a dia, né? Porque pecar a gente peca toda hora. Toda vez, Senhor, me perdoa. Já vem esse pensamento ruim de novo. Senhor, me ajuda. Senhor, já veio esse sentimento ruim de novo. Jesus, toma conta. Eu já ando assim, perdão, Senhor, e perdão, Senhor. Né? Verdade. Porque, gente, a cada momento são coisas que acontecem para nos irritar, para nos tirar da graça, sabe? Então tem dia que parece que você já acorda tropeçando em tudo quanto é lugar para te aborrecer, para te irritar. Aí você vai, Jesus, me perdoa. Ai, Jesus, me perdoa. Aí tem dia que você fala assim, não, peraí, vou parar tudo, vou ter que parar lá e vou ter que orar, porque eu já estou esbarrando em tudo quanto é lugar, daqui a pouco eu estou
igual um vulcão aqui, né? Então a gente tem que chegar e falar assim, poxa, como que a gente precisa de Jesus, né? E o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, gente. E aí, no meio disso aqui, o que a gente precisa ver é que o Espírito de Deus, ele está sobre nós com uma função, tá? E a função dele é realmente nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é para nos ensinar a respeito de todas as coisas, é para poder nos dar graça e unção para pregar as boas novas àqueles que estão perdidos, para a gente curar os enfermos, né? Libertar os cativos e os oprimidos. Então, o Espírito Santo está sobre nós para exercer essa função. Em nós, em primeiro lugar, né? Porque primeiro é precisar de salvação e de libertação, é a gente mesmo, né? E depois, através de nós, libertar quem estiver oprimido, né? E aí tem tantas outras coisas que eu vou dar espaço para cada um falar, porque senão eu falo, né? Então, não dá, senão vai ficar legal. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa para falar, porque tem coisas maravilhosas aí, né? Que Deus tem como promessa. Aqui mesmo eu já fico já apaixonada em falar, que já fala praticamente sobre quebra de maldição, gente. Destruir os lugares antigamente assolados. Quer falar alguma coisa sobre isso, Cícero? Não, eu estava só lendo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Muitas das vezes está falando isso a respeito da nossa vida, sim, né? Depois do passado da nossa vida, que foi destruída, e através do Espírito Santo de Deus, através do entendimento da palavra, nós podemos reconstruir tudo isso. Esses lugares assolados. Isso é uma coisa da nossa vida, entendeu? Que isso não deixa de ser a cura interior. Sim, cura interior e libertação pura, e dá para enxergar logo, né? E fala sobre cidade, né? E assim, tem muito mais coisa aí. Vamos lá. Quem mais fala mais alguma coisa, Beth? Aurinha, Oi. posso fazer uma pergunta? Sim. O curar, isso não é dom? Porque tem Sim. pessoa que não tem esse dom de curar. Na realidade, a unção, tá? A unção, Deus, eu vejo assim, a unção, ela é uma só, tá? E essa unção é para tudo isso. Só que existe pessoas que tem uma, vamos dizer assim, uma veia, né? Específica para alguma coisa e outros para outro, né? Por exemplo, né? Eu até oro por cura física, mas a minha veia é de cura interior, tá? É mais voltado para a cura interior. Tem pessoas, por exemplo, que tudo para ela é cura física. Tudo para ela é cura física, né? E todo mundo se aproxima dela só com essa questão de cura física. Parece que ela atrai isso, né? Porque a unção específica é essa, tá? É como se fosse um dom, um ministério, né? Porque a unção, ela pode fluir, gente, de várias maneiras. Agora, a gente não pode ficar preso. É claro que tem coisas que são específicas, né? Eu, por exemplo, não tem como. Toda pregação minha eu vou falar sempre sobre cura interior, né? Eu vou sempre pegar nisso porque é o que flui em mim, é isso, né? Mas não é por causa disso de que eu vou ficar intimidada, de repente, de orar por cura física, entendeu? Então, assim, existe uma coisa específica com cada pessoa, mas não quer dizer que a pessoa não vai ter, não, eu não tenho esse dom e largar para lá, sabe? Não. Por exemplo, né, a minha irmã, ela tem muito mais questão de cura física do que eu. Então, quando tem alguém, né, que precisa de cura física, eu até oro, mas se ela estiver por perto, eu boto ela, porque eu sei de que ela tem a unção para isso, entendeu? É específico, né, isso nela, né? Então, a mesma coisa porque os dons do Espírito são muitos, né? Então não tem como uma pessoa achar de que ela vai ter todos os dons, né? E exatamente porque Deus, ele quer usar todos. Então, se um só tiver todos os dons, não vai precisar do outro. Então é muito mais legal eu ter um dom só, que o outro vai ter outro, eu vou precisar do outro. Porque eu não vou ter a mesma fluência naquilo que o outro tem, nem que o outro tem. Então eu vou ter que estar o quê? Em comunhão.
né? Então, eu vejo que Deus, ele repartiu, né? Isso. Para que nós pudéssemos unidos fazer realmente o quebra-cabeça total. Agora, não dizendo que eu não tenho unção. Não, gente. Se eu estiver no campo sozinho, não tiver ninguém, acontecia isso, né? Lá na Índia ficava assim, ai meu Deus do céu, a pessoa que, sabe, via que era cristão, a pessoa não era cristão. Então, na Índia, imagina, né? Chegava, irmã, vem cá, vem orar aqui, ó. Um paralítico lá. Aí eu falei assim, Jesus, eu não tenho dom, mas eu vou orar. A pessoa tá tendo fé, eu oro, né? Orei, ó, sai fora. Eu falei, eu nem sei se o homem foi curado ou não, tá? Porque eu falei assim, Jesus, eu não tenho esse dom. Mas eu não vou recusar de orar por cura, entendeu? Porque eu falei assim, não, irmã, não vou orar não, irmã. Tem dom de cura não. Não tem lógica, né? Poxa, a cristã que estava ali no meio da Índia, lá no vilarejo, lá escondido, a pessoa teve coragem, né? Muçulmana ou hindu, que eu não sei, acho que era muçulmana, que tinha várias vilas, né? E então ela teve coragem de me pedir oração. Né? E eu vou dizer, não. Eu fui lá e orei, né? Orei por cura lá e tal, e saí fora, falei, eu nem sei o que aconteceu, né? Com certeza o milagre aconteceu. Entendeu? Porque, mas o maior milagre já tinha acontecido, foi ela crer de que Jesus poderia curar, né? Então, tá bom, fui lá. Então, assim, a gente não pode ficar intimidado, né? De eu falar assim, não, irmã, desculpa, tá, irmã? Eu sou crente sim, mas, ó, meu negócio é só cura. Ele não orar. A pessoa tava me chamando de um único cristão que ela viu um pedaço, me chamou, fazendo o quê? Eu vou orar, né? Orar, é verdade. Então, assim, mas se tivesse ali alguém que eu soubesse que tinha, eu, cara, pegava aquela pessoa e levava, vai lá você, porque a unção específica estava sobre aquela pessoa, né? Entendi. Então, assim, o Espírito Santo, na realidade, ele tem tudo, gente. Então, se a gente tem o Espírito Santo, na realidade tem tudo. Agora, o problema todo é que às vezes o nosso canal não está muito livre para poder fluir sobre aquilo, né? E aí eu fiquei assim, poxa, Senhor, misericórdia, né? Eu saí dali muito triste daquela vila, sabe? Eu saí muito triste. Eu falei assim, poxa Deus, eu não sei se eu fiz o certo, sabe? Porque... Mas eu orei, eu não neguei, né? Mas eu fiquei assim triste porque achava assim, poxa, Senhor, tinha pessoa melhor para o Senhor mandar para cá, né? Entendeu? Eu fico assim, poxa, sabe? Né? Foi assim, eu fiquei triste, eu saí dali assim com o coração bem apertado, sabe? Porque a pessoa estava crendo e a pessoa queria cura, sabe? E eu não sei se essa cura aconteceu, eu creio que sim, sabe? Oi. Aqui no primeiro versículo fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aí porque o Senhor me ungiu para pregar por nós quebrantados. Aí assim, Jesus falou isso na sinagoga, Sim. Jesus. Mas aí no 6 já fala assim, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Já não é mais Jesus. Já são aqueles que creem em Jesus. Sacerdote do Senhor. No 6 em diante já não é mais Isso. Jesus. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações. Isso não é para Jesus. Né? Legal. E na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Sim. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aí eu comecei a ver assim, de que Jesus estava falando a respeito do Espírito que estava sobre ele. Sim. Aí quando nós aceitamos a Jesus, não está sobre ele. Nós estamos nele, então está sobre nós. Isso. Porque depois ele já fala na sacerdotes do Senhor. Gente, já não fala como ele. Ele fala na segunda pessoa. Eu sou muito doida, né? Aqui fala aqui, sacerdote do Senhor. Poxa, legal. Sacerdote é aquele que vai estar exatamente servindo, né, o povo ali e tal. Mas eu achei legal quando fala ministro do nosso Deus. Aí eu já fantasio, né, gente? Eu vou assim, fantasiando geral. Falo assim, gente, quais são os ministérios do reino, né?
que o ministério aqui no Brasil, Ministério da Justiça, Ministério, né, da Saúde, não sei o que e tal. Aí eu fiquei imaginando, assim, gente, quais são os ministérios do rei, né? O Ministério da Paz, o Ministério da Justiça, com certeza vai ter, né? O Ministério da Cura, o Ministério da Salvação, né? Então, aí eu começo já a fantasiar, né? Então, se no reino de Deus, tem vários ministérios, nós fomos chamados para ser ministros de cada um desses ministérios. Ministros são aqueles que vão ministrar, aqueles que vão estar no comando sobre aquele ministério, né? Então, vai ter um ministério, exemplo, da salvação. Cara, o evangelista está no ministério da salvação, porque o evangelista só pensa em fazer com que as pessoas aceitem Jesus, né? Então é até engraçado isso, né? Que eu não tem como, né? Eu até falo às vezes que alguns pastores são mais evangelistas do que pastores, né? Você prega o que for na igreja do pastor, e na hora H, na hora de fazer um apelo, em vez de fazer apelo para a igreja, dentro daquilo que foi pregado, não. O camarada vai lá e prega para salvação. Eu fico assim, como assim? A gente pregou para a igreja, ele vai... E sempre aparece alguém na hora que aceita Jesus, gente. Ainda tem essa, né? E eu fico assim, porque a pessoa tem aquele ministério, né? Então eu fico imaginando assim, o Ministério da Salvação, o evangelista, né? O Ministério da Saúde, aquele que tem dom de cura, né? O Ministério da Paz, aquele que já gosta de, né, apaziguar a briga, né? Então, assim, eu fiquei fantasiando isso, né? Quais os ministérios que deve ter no reino e qual ministério que eu me encaixaria, sabe? Eu fiquei imaginando isso, né? Eu seria ministra de quê? Em que sentido vai acontecer tudo isso? Não, na realidade, aqui hoje já está acontecendo isso, né? Porque, como você tinha falado, o Espírito Santo tem tudo, mas só que tem pessoas que vão ser separadas por um ministério específico, né? Quer dizer, faz parte do Ministério da Saúde aquele que tem dom de cura, né? Então, cada um tem um ministério específico, né? E eu fiquei fantasiando isso. Falei, Senhor, eu sou ministro de quê? Né? Sou ministro de quê? Qual ministério que o Senhor me colocaria? Né? E é para a gente refletir isso, que essa palavra é para a gente hoje. Tá? Para que Deus te chamou? E é algo para a gente até orar hoje, né? Perguntando isso ao Senhor e ouvir claramente, né? o que ele fala. E agora, enquanto estou falando aqui, eu lembrei de algo que o Senhor falou comigo há muito tempo, né? No início mesmo da minha caminhada. Que eu ficava assim, Senhor, para que o Senhor me fez, né? Para que eu sirvo no teu reino? E aí o Senhor falou algo que eu não entendi. Eu acho que eu falei isso na outra reunião. Na época eu não entendi, quando o Senhor falou assim, eu te chamei no Ministério da Restauração. Aí eu fiquei assim, restauração? Aquele povo da igreja que usa roupão, véu, não sei o quê. É isso, Senhor, mas eu tenho certeza, né? Eu não me encaixo com nada disso. Sempre fui contra a cultura religiosa, né? De usos e costumes. E aí o Senhor só falou assim, João, no final, o restaurador de redes. Mas não tinha entendido ainda claramente isso, né? O Ministério da Restauração. E aí o Senhor foi começando a falar aos poucos, né? Que o Senhor vai comendo mingau pela beirada, porque tem coisas que ele não vai perder tempo em falar, que a gente não vai entender. Então ele fala só até onde a gente consegue entender. E ele só falou assim, não, no final dos tempos, eu vou precisar de pessoas que restaurem, porque a fé vai esfriar, o amor, muitos vão se apostatar da fé, o amor vai se esfriar, e eu vou precisar de pessoas que venham restaurar a igreja com relação aos princípios e tal. Eu falei, mas também sem entender, né? Nenenzinho perguntou demais, recebeu uma resposta que nem entendia, né? Hoje em dia eu falo assim, Senhor, não vou te perguntar se eu não estou ainda em condições de ouvir. Porque se você pergunta, ele responde, você tem a obrigação de fazer algo com aquilo que ele te respondeu. Então hoje em dia eu até brinco com alguns amigos, falo assim, não, gente, tem coisas que eu não pergunto a Deus, não tem nem coragem de perguntar, porque se eu perguntar, ele vai jogar a bola pra mim, aí eu tenho que fazer alguma coisa, então prefiro não perguntar. Malandragem, né, gente? Isso não deve ser feito, ok? Pergunte ao Senhor o que ele quer com você,
Não tenha medo de ouvir o que ele vai te responder. E aí, ao longo da minha vida, Deus foi ensinando esse ministério da restauração. Em primeiro lugar, ele me restaurando, né? Ele trazendo cura para minha alma, né? Curando da orfandade, né? Curando de todo sentimento de rejeição, de inferioridade, né? De achar de que eu não consigo, eu não, tudo para todo mundo, eu não, né? E Deus foi curando, né? Logo desde o começo mesmo, né? Quebrando maldições na minha vida, na minha família. E aí eu fui entendendo de que essa restauração que ele fazia na minha vida era exatamente em cima disso que ele iria me usar para restaurar vidas, né? Aí eu fui entender que eu faço parte do Ministério da Restauração, Glória, né? glória a Deus. Então, assim, e cada pessoa tem algo que Deus chamou específico, né? Eu não canso de falar isso porque Deus, ele sonhou com cada um de nós. E ele sonhou com cada um de nós para cumprirmos um plano e um propósito no reino dele, né? Deus, ele não criou ninguém à toa, sem querer, né? E tipo, e agora? Tem uma tal de Auricela embaixo, o que eu vou fazer com ela? Né? Não. O que eu vou fazer com ela? Não, gente. Não sou um acidente, não. Foi sonhada, projetada, né? Ele organizou tudo. Detalhes, né? De mínimos detalhes, né? De maneira de falar, postura, altura, facilidades com algumas coisas, dificuldades com outras. Tudo isso fazia parte do plano dele, né? Para aquilo que ele queria me usar dentro do reino dele, tá? Eu costumo falar que Deus, como um grande criador, ele só cria algo para suprir uma necessidade do reino. Então, cada um de nós temos que procurar saber isso, né? Senhor, qual a necessidade do reino que o Senhor quer que eu venha suprir, né? E às vezes são coisas tão simples, tá? São coisas tão simples que às vezes ele está requerendo de nós e a gente está ainda se debatendo, achando... Porque às vezes as pessoas vêm querer mostrar logo, você tem que ser isso, tem que ser pastora, tem que ser diaconisa, tem que ser isso, tem que ser presbítero, tem que ser missionário. Não, gente, tem que ser você, sabe? Você tem que ver qual é a sua identidade em Deus, viver de acordo com aquela identidade, deixar o Espírito fluir, sabe? Dentro daquela identidade que você tem em Deus. Né? Então, às vezes, a pessoa fica querendo imitar a outra, querendo ser igual. Não tem que ser igual a ninguém. Sabe, Deus teve tanto trabalho em fazer você única, absoluta, com aquele conjunto de características, sabe? Boas. E um conjunto de características também, sabe, gente, que não são tão boas, mas que é aquele conjunto ali que faz de você ser você. E tem um propósito com isso, tá? Tem um propósito com isso. Eu costumo dizer que são mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes mesmo. Aqui, já estou eu aqui sentada, né? E de cócoras, né? Sou capaz de ficar horas a fio sentada assim, né? Me sinto confortável. Tem muitas pessoas que não conseguem sentar assim. A minha irmã, mesmo sendo com a perna toda esticada assim, sabe? Ela morre de rir, que ela não consegue sentar assim. E aí, quando eu cheguei no Nepal, todo mundo senta assim no culto. Que é tudo, né, tapete, às vezes tem umas almofadinhas lá, senta assim. Eu assisti o culto tranquilamente, assim. Não foi incômodo para mim. Muitas pessoas não conseguem. Eu ficar sentado assim muito tempo, tem que ficar se mexendo. Entendeu? E todo mundo tira sapato e entra e senta assim. Eu tranquilo, de boa, assistindo o culto inteirinho assim. Às vezes quando só encostava assim, tranquilo. Uma hora sentada assim não me incomodava. Quer dizer, Deus já tinha me feito programada para poder estar no Nepal, para poder estar na Índia, né? Então, assim, são coisas pequenas que aí você vai vendo assim, olha, gente, que interessante, né? A minha cor, a cor da minha pele, né? Hoje não é meu cabelo tão branco e enrolado, né? Meu cabelo normalmente assim, né? Eu parecia muito com as indianas, né? Eu cheguei no aeroporto de Nova Delhi, uma indiana chegou e perguntando de qual cidade eu era. E eu não entendi, primeiro que eu não entendo inglês, né? Aí a minha amiga falou assim, ela tá perguntando de qual cidade da Índia você é. Eu falei, ela tá achando que você é indiana, Áurea. Aí eu,
Eu falei assim, gente, que prazer. Primeiro que a indiana era lindíssima, né? Então eu ser confundida com a indiana, pra mim foi um grande elogio, né? E eu tava com a roupa muito parecida com a dela. Acreditei que eu sou linda, que eu tenho a beleza indiana, gente. E aí foi muito legal, que aí eu comecei a entender. Eu falei, gente, Deus me fez pra vir pra Índia, pra viver aquele tempo ali na Índia, sabe? E os mínimos detalhes, né? E eu dei graças a Deus por eu não ser parecida com a maioria das brasileiras, sabe? Que são bem, né? Volumosas, né? Porque senão eu iria passar sufoco nos trem da Índia, gente. Aqueles homens que não respeitam mulher de jeito nenhum. E eu dei graças a Deus por tudo aquilo que eu tinha tanto complexo, sabe? Eu glorifiquei a Deus. Todo mundo é tudo igual nos homens. A minha sorte é que eu tinha muita experiência em Central do Brasil. A minha sorte é que eu tinha muita experiência em Central do Brasil, né? Que eu ia pra faculdade, pegava trem todos os dias. Então, quando algum homem chegava perto de mim, já ia com o cotovelo na boca do estômago do camarada, né? Então, já sabia, né? Mas os indianos nem se atreviam, em primeiro lugar, porque era maior do que a maioria das indianas. Então os caras já ficavam meio com medo, né? Falavam assim, tentar alguma coisa com essa, ela vai partir para violência. E as mulheres indianas muitas vezes são muito violentas. Então eles me confundiam com a mulher indiana e ainda indo mais pelo meu tamanho, falavam assim, vai dar ruim com essa aí. Então não arriscavam, sabe? Mas a maioria das vezes eu andava também no vagão que era só de mulheres, sabe? Isso começou na Índia muito antes de começar no Brasil, né? Muito antes de começar no Brasil. Já tinha um vagão que era só. Não, tentava entrar homem ali para ver. O único homem que entrava lá era o homem para vender as mercadorias e elas mandavam neles. Mandavam ele vender para todas as mulheres, depois que pagavam. Elas mandavam nesse vagão. Ela é muito poderosa. Eu até escrevi um artigo sobre isso, sabe? Do poder das mulheres indianas. Então, é importante a gente saber que Deus nos fez com características, sabe, específicas para aquilo que Ele deseja fazer no reino. Então, às vezes a pessoa pensa assim, você fala demais. Você fala demais. Gente, aquele falar demais foi feito por um propósito em Deus. Ou então, você é tão calada, você não fala nada. Aquilo ali tem um propósito em Deus, às vezes é uma intercessora, que todo mundo vai respeitar muito mais, né? Vai, de repente, acreditar muito mais numa pessoa que fala pouco, que pelo menos vai falar da vida dela, né? Vai acreditar muito mais em quem é quietinho, caladinho, que quem fala mais, né? É um bom intercessor, de repente um bom conselheiro. A pessoa, poxa, eu vou confiar nela, porque ela não abre a boca. Então essa pessoa aí é boa para eu confiar. Né? Então, cada característica tem um porquê. E é muito importante quando a gente descobre isso. Porque a gente vai poder ser muito mais útil, não vai ficar, sabe, às vezes em crise, né? Por que eu não sou igual fulano? Porque eu não... Não, gente, você é você porque tem um motivo em Deus para você ter essas características, né? E o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. E Ele te pregou para você fazer uma dessas coisas aqui, ó, pregar boas novas aos quebrantados, né? Para poder curar os que estão feridos, para poder proclamar a libertação e para até mesmo, né, através de nós, edificar as ruínas antigas, quer dizer, fazer toda essa questão de uma quebra de maldição, né? Aquilo que era velho, aquilo que foi destruído na vida das pessoas, de Deus nos usar para fazer uma restauração, né? Então, o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele requer que cada um de nós venhamos descobrir por qual motivo que Ele está dentro de nós, o que Ele quer fazer, em primeiro lugar em nós, e em segundo lugar, né, através de nós. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar, Beth, algum versículo? O versículo que eu gostei, é o versículo 10 que diz assim: Ai, delícia! Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios, como noiva que se enfeita com as suas joias. Maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por essa questão de o Senhor nos encher
com a alegria dele, né? E aqui não está falando só dele nos encher, né? Tá falando também dele se alegrar, sabe, na gente, né? E aí, então fala aqui que